Bom dia, irmãos e irmãs de nossas comunidades. Neste 12º domingo após Pentecostes, não podemos ainda nos reunir de forma presencial em nossos templos, mas podemos, na distância, nos unir em fé e oração, em louvor e reflexão. Para isso, este nosso momento de culto. Saúdo carinhosamente as nossas comunidades aqui da paróquia de Sertão Santana, a comunidade do Sertão, a comunidade Martim Lutero da Dobrada, a comunidade de Douradilho. Saúdo também as comunidades de Guaíba e Barra do Ribeiro e também as comunidades que formam a paróquia da região carbonífera, São Jerônimo, General Câmara e Arroio dos Ratos. Sintam-se acolhidos, acolhidas em nossas palavras, em nossas orações, em nossos hinos de louvor. Trago como palavra de saudação de nossas senhas o lema deste domingo, da segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, o versículo 10. Jesus acabou com o poder da morte e, por meio do Evangelho, revelou a vida que dura para sempre. Jesus, nosso Deus revelado, venceu a morte. Essa vitória oferece para nós, porque por meio do Evangelho, seu testemunho de vida, seus ensinamentos, Jesus nos revela que a vida é o bem maior e que esta dura para sempre. Que possamos viver bem nossos dias aqui, sob a luz do Evangelho de Jesus Cristo e crer que Ele nos promete vida eterna. Que assim seja. Amém. Neste momento, invocamos a presença de Deus, aquele que é criador e mantenedor da nossa vida, de todas as cores, de todas as formas. Invocamos a presença de Jesus Cristo, o Salvador, que nos dá testemunho de vida, vida digna e justa. Invocamos a presença do Espírito Santo, nosso Consolador, Deus que nos anima, Deus que nos consola e nos encoraja, hoje e sempre. Amém. Deus da vida e do amor, te agradecemos por mais este dia em que tua palavra vem ao nosso encontro. Te pedimos, derrama sobre nós teu Santo Espírito, abre nossos corações e mentes para que possamos manter viva a pergunta sobre quem tu és, Senhor, e também a resposta de que tu és o Deus vivo que nos dá testemunho do amor e da salvação. Que assim seja. Amém. O Evangelho para o dia de hoje, para este domingo, é o Evangelho de Mateus, o capítulo 16, os versículos 13 até 16, onde nós encontramos escrito o seguinte: Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias ou algum outro profeta. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Até aqui a leitura. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai e Mãe, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos e todas vocês, hoje e sempre. Amém. Irmãos e irmãs de nossas comunidades, o texto do Evangelho que nós ouvimos nesta manhã é um texto onde Jesus reúne os seus discípulos e, após ouvir o que o povo falava dele, ele pergunta aos discípulos. Jesus, nessa conversa com os discípulos, é bem pedagógico. Ele faz duas perguntas. A primeira pergunta ele faz dizendo: o que o povo diz que eu sou? Essa pergunta não tem uma responsabilidade direta com os discípulos. Os discípulos então respondem: o povo diz que o Senhor é igual a Abraão, a Moisés, a Elias.
Ou seja, o povo compara Jesus a grandes personagens da história de Israel. A segunda pergunta que Jesus faz aos discípulos, essa é uma pergunta de responsabilidade, porque ele pergunta: o que vocês dizem que eu sou? Aí então Pedro diz: você é o Messias, o Filho do Deus vivo. Irmãos, irmãs, essa pergunta sobre quem é Jesus, ela sempre de novo deve ser feita por nós e pelas nossas comunidades. E é uma pergunta que tem muitas respostas as mais diversas. Um exemplo disso é que aí na cidade onde vocês estão, se vocês derem um passeio pela cidade, vocês vão ver inúmeras igrejas. Cada igreja é diferente uma da outra, cada igreja como uma resposta. Hoje, neste domingo, nós temos como texto de pregação uma carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, o versículo 1 a 8. E nessa carta e nesse texto, o apóstolo Paulo nos dá as dicas de como nós podemos responder à pergunta: quem é Jesus? No nosso jeito de ser comunidade. O apóstolo Paulo quer nos dar uma pista. Eu leio esse texto. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Porque assim, como em um só corpo temos muitas partes e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo, porque estamos unidos com Cristo e todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é de anunciar a mensagem de Deus, façamos de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use sua autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Até aqui a palavra bíblica. O apóstolo Paulo nos fala de como uma comunidade cristã pode dar o seu testemunho. Nós somos comunidade de Jesus Cristo e queremos testemunhar a misericórdia de Deus em nossa comunidade. Não viver como pessoas deste mundo, que se preocupam apenas consigo mesmo. Pessoas que dão mais força ao individualismo, ao acúmulo. Não, vivemos como pessoas que seguem e testemunham o amor de Cristo. A comunidade é o centro, o compartilhar, o servir, o ajudar. E aí o apóstolo faz essa bela comparação do corpo, com diferentes partes, todas unidas em um só corpo. Assim é a comunidade. Diferentes pessoas, dons diferentes, todos e todas unidas em um só corpo, que é a comunidade. E nos vem o convite do apóstolo. Se temos o dom de servir, sirvamos com alegria. Se temos o dom de anunciar a palavra, anunciemos. Se podemos ensinar, ensinemos. Quem tem autoridade,
que a use com todo o cuidado e que quem ajuda, ajude, fazendo disto um grande motivo de alegria. Usemos, pois, nossos diferentes dons. Nesses tempos de pandemia, quando precisamos nos cuidar, precisamos estar distantes, ainda assim podemos animar quem precisa de um ânimo, ajudar quem precisa de uma ajuda, servir, testemunhar, ensinar. Que Deus nos ajude a mantermos a nossa diversidade de dons, ainda no distanciamento social, e mesmo de longe, sermos um só corpo, uma comunidade que serve em conjunto. Que assim seja. Amém. De oração. Deus Todo-Poderoso, te agradecemos por este momento de culto, de encontro com Tua Palavra, por mais este dia em nossas vidas. E assim intercedemos, Senhor, por todas as famílias que sofrem, pelas comunidades que não podem se reunir. Lembramos das pessoas doentes, das famílias enlutadas. Pedimos força e coragem aos profissionais da saúde e paz em todos os lares. E tudo mais o que queremos orar, colocamos na oração mais bela e completa que Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Chegamos ao final deste nosso encontro online, este momento de culto. Hoje encerramos este nosso encontro na certeza de que Deus continua junto de nós, de que Ele nos abençoa, nos conduz, nos orienta. Nos colocamos sob a bênção de Deus. Que o Deus da vida, nosso Senhor, venha sobre vocês, os abençoe e guarde. Que o Senhor sobre vocês levante a sua face e lhes dê a sua paz. Vamos na paz do Senhor. Amém. Temos a certeza de que Deus nos cuida, por isso damos graças a Deus e eu desejo a todos e todas vocês um abençoado dia de domingo.
Amém.